Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Tec Concursos. Eu sou Levi Moscovitz, dando continuidade à nossa análise sobre os crimes contra a incolumidade pública, especificamente no que diz respeito aos crimes de perigo comum. Damos início, em continuação ao bloco anterior, para os demais crimes referentes a essa temática. Confesso para você que aqueles dois primeiros são os mais importantes, tá? A partir daqui, são crimes que você precisa saber que existem, precisa compreender eles no que diz respeito à análise da lei seca, mas que são crimes que têm um menor índice de queda em avaliações. Significa que você precisa largar de mão? Não, não disse isso. Eu disse apenas que aqueles são mais importantes e esse, minimamente aqui, esses que vou trabalhar com você agora, minimamente você precisa saber para os seus objetivos, tá certo? Sempre lembrando que se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e vamos bater um papo. Combinado? Dando continuidade, crime do artigo 252 do Código Penal, uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Particularmente, você precisa compreender que essa utilização de gás tóxico, ela pode vir a ter um alvo determinado, mas via de regra não tem. Porque se eu desejo utilizar de gás tóxico com o objetivo, presta atenção, com o objetivo de atingir a integridade física ou a vida de determinada pessoa, a minha responsabilização não parte desse crime. Pode partir de um crime de lesão corporal ou até mesmo um crime de homicídio, a depender do resultado e do intuito do agente. Então, observe que aqui eu estou trabalhando com a ideia de exposição a perigo, ou seja, o indivíduo que se valer de qualquer modo desse mecanismo para expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outra pessoa. Como assim, Levi? Patrimônio? Lembre-se, pessoal, que animais, do ponto de vista do direito penal, são patrimônios. Dentro dessa linha de raciocínio, sim, você pode fazer isso com o objetivo de atingir algum animal, concorda comigo? Então vamos lá, pessoal. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sujeito ativo, Levi, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sujeito passivo. Bem, pessoal, aqui a doutrina, uma parte da doutrina entende que se trata daquilo que a gente chama de crime vago. O que é crime vago? Crime vago é um crime sem sujeito passivo determinado. Então, uma parte da doutrina atribui ao crime em questão o fato de se tratar de um crime vago, sem sujeito passivo determinado, embora possa ser determinado. O que eu estou querendo dizer é que, para fins de qualificação desse delito aqui, não é necessário identificarmos a pessoa. Pode ser qualquer pessoa, mas efetivamente não exige-se a configuração de uma pessoa em específico, por isso entende-se. Parte da doutrina entende, tá? Que se trata de um crime cujo sujeito passivo é a sociedade. Tá? Objeto jurídico, bem jurídico envolvido, já sabemos, incolumidade pública. Objeto material, lembre-se, o que ou a quem recai a conduta, estamos obviamente falando do gás tóxico e ou asfixiante, tá? Elemento objetivo e subjetivo. Vamos entender o mecanismo básico desse delito. Crime de exposição a perigo. Então, observe, pessoal, que na realidade se trata de um crime de perigo, não um crime de dano, tá? De modo que você vai expor a perigo através de quê? Ó, utilização de gás tóxico ou asfixiante. Pergunta, Levi, é preciso que efetivamente uma pessoa seja atingida por esse gás para fins de caracterização desse crime? De jeito nenhum. Basta ficar comprovada a exposição a perigo, tá? Com o objetivo de atingir vida, integridade física ou patrimônio de outro, tá? Elemento subjetivo é o dolo, mas a gente vai ver que existe modalidade culposa. O dolo tá aqui no caput, na cabeça, na primeira parte, que é essa aqui que nós estamos falando, do artigo 252 do Código Penal. Beleza? Trata-se de um crime comum, como eu lhe disse, pode ser praticado, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Um crime formal, por quê? Porque basta que você exponha
a perigo algum desses bens jurídicos de alguém com gás tóxico ou asfixiante, independentemente desse bem jurídico ser atingido ou não, o crime já vai estar sumado. Crime de forma livre, porque ele pode ser praticado de qualquer maneira, desde que seja com gás tóxico ou asfixiante. Comissível, porque demanda uma postura positiva do agente. Instantâneo, porque uma vez praticado, a sua consumação não prolonga-se no tempo, tá? De perigo concreto, porque ele de concreto, Levi, porque efetivamente demanda comprovação do perigo. Já falamos isso em algumas aulas aqui no TEC, tá? Crime de perigo abstrato ele não precisa, tá? Unissubjetivo, basta uma única pessoa para as fins de sua prática, não se exige concurso de pessoas. E unissubsistente, por quê? Porque trata-se de um crime que, via de regra, não admite tentativa. Não admite tentativa. E eu disse a vocês que tem um quê? Uma forma culposa, se o crime é culposo. Lembrando a você que o crime culposo, a grosso modo, para fins de sim, para fins de que se entenda, traz um crime praticado, né, com a utilização de um desvio de cuidado objetivo, que a gente sabe que se materializa na negligência, prudência ou imperícia. Se você observar bem, pessoal, a pena do crime aqui em estudo culposa, prevista no parágrafo único, trata-se de um crime de competência do juizado especial criminal. Porque, Levi, me lembre aí, porque a pena máxima não ultrapassa os 2 anos previsto na lei 9.099 de 95. Belezinha? Esse é o artigo 252 do Código Penal. Vamos dar seguimento? Aqui são mais rápidos, tá, pessoal? Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade, isso é importante. Por quê? Porque todo esse material ele pode ser transportado desde que exista a licença. Substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Crime de competência do juizado especial criminal, em que, como eu já te expliquei em outras oportunidades, admite as chamadas medidas despenalizadoras. Então, onde isso, Levi? Lá nos artigos 74 e 76 da Lei 9.099 de 95. Belezinha? Tranquilinho? Vamos lá. Sujeito ativo, perdão. Quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode transportar isso aí, não pode, gente. Qualquer pessoa pode fabricar, pode fornecer, adquirir, possuir ou transportar. Por quê? Porque basicamente não vai se exigir uma qualidade específica do agente para os fins de prática desse delito. Sujeito passivo. Levi, qual é o sujeito passivo aqui? Cara, mesma coisa. A doutrina entende que se trata de um crime vago, de modo que não tem sujeito passivo determinado, de modo que o sujeito passivo aqui seria a sociedade. Eu percebo que não tem muita dificuldade para você identificar esse delito, tá? Objeto jurídico, bem jurídico envolvido, já sabemos, incolumidade física. Física não, gente, perdão, incolumidade física. Incolumidade pública, perdão, galera. Incolumidade pública, tá? O objeto material, substância, engenho explosivo, gás tóxico, asfixiante, ou material destinado à sua fabricação, porque a conduta recai exatamente sobre esses elementos, tá? Elemento objetivo, compreender a dinâmica do delito. Vamos lá, fabricar, ou seja, criar, né, fornecer, você está no papel de fornecedor, de entregar, tá? Adquirir, você está no papel de comprador, possuir aquilo que você já tem, efetivamente você já tem, e transportar quando você leva de um canto para o outro. Sem maiores delongas, elemento subjetivo é o dolo. Perfeitamente. Vamos para a classificação? Você vai ver que isso se repete, tá? Crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Formal, porque dispensa-se o resultado naturalístico. Não é? Basta efetivamente que você pratique um desses verbos, independentemente disso provocar danos a alguém, o crime está consumado. De forma livre, porque não existe uma forma pré-determinada em lei. Comissivo, porque demanda uma postura ativa, né, do agente. Instantâneo, consumação não se prolonga no tempo. De perigo concreto, como eu te expliquei no crime anterior, demanda a comprovação do perigo. Unissubjetivo, porque efetivamente não se exige concurso de pessoas. E unissubsistente, porque você já sabe que não admite tentativa. Observe que mudou basicamente o caput, gente. Mas de resto, o raciocínio é o mesmo. Eu quero que você siga dessa forma. Por quê? Porque aqui
para fins de estudo para sua prova, a leitura de lei seca já é o suficiente. Só quero que você se lembre que esses crimes existem, tá? Inundação, mesma coisa, vamos lá? Causar inundação, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Esse aqui mais ou menos é a mesma linha. Diferença é que lá era com gás tóxico, asfixiante, e aqui é com inundação, com água, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa pode fazer isso, você vai concordar comigo, né? Lembrando a você, pessoal, que todas as vezes que estivermos tratando desse crime, trata-se de um crime que a doutrina chama de crime vago, porque não há sujeito passivo determinado. E aqui, lembre-se, o sujeito passivo é a sociedade. Objeto jurídico, bem jurídico é que estamos trabalhando em incolumidade pública, tá? Objeto material é água, né? A quantidade de água que efetivamente vai provocar essa inundação. Elemento objetivo, causar. Causar entenda por provocar. E aí, Levi, esse provocar, ele é doloso ou culposo? Observe aqui embaixo a pena que ele vai dizer o seguinte, amigo, esse crime pode ser praticado a título de dolo ou a título de culpa. Isso já responde nosso elemento subjetivo. Porque o elemento subjetivo é exatamente a intenção do agente. Bom, pode ser doloso, como também pode ser culposo. Sendo doloso, obviamente, pena mais grave, de reclusão de 3 a 6 anos. E no caso de culpa, detenção de 6 meses a 2 anos. E se a pena máxima é 2 anos, você já sabe que deve ser remetido ao GCRIM, Juizado Especial Criminal. Beleza? Então, provocar inundação, que efetivamente com água, né? Expondo a perigo, mesma coisa, pessoal. Expondo a perigo, não precisa efetivamente atingir a vida, a integridade física ou o patrimônio de quem quer que seja, tá? Vamos para a classificação comum, que a pessoa pode praticá-lo. Formal, por quê? Porque basta que efetivamente você provoque inundação, independentemente de atingir alguém, o que quer que seja, o crime está consumado. De forma livre, não há forma prévia determinada em lei, comissivo, que demanda uma conduta ativa do agente, uma atuação e não uma omissão. Instantâneo, porque a consumação não se prolonga do tempo. De perigo concreto, você já sabe que demanda comprovação. Você aprendeu comigo isso. Crime de perigo concreto demanda a comprovação do perigo para os fins de sua caracterização, enquanto que crime de perigo abstrato não precisa, tá? Unissubjetivo, uma única pessoa, e unissubsistente não admite tentativa, porque trata-se de um crime que não permite o fracionamento do intercrimes, tá? Belezinha, tranquilinho, vamos seguir? Aí, galera, ó, perigo de inundação. Você vai ver que o negócio é repetição, velho. Repetição, tá? Perigo de inundação, vamos lá. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio alheio, expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outro. Obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pô, velho. Já viu? Basicamente é o seguinte, existe um obstáculo, seja algo construído ou natural, que impede a inundação e você, com seu espírito de porco, vem de lá e derruba. Pronto, a ideia é exatamente essa, tá? Vamos pegar um exemplo assim, vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem casuístico. Nós tivemos, infelizmente, as grandes chuvas lá do Rio Grande do Sul, né? Uma catástrofe, uma calamidade absurda, inclusive. Queria aqui dizer publicamente o quanto eu admiro o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, por tudo que lutou, né? Tenho amigos no Rio Grande do Sul. E eu quero dizer que você que é gaúcho, você que é gaúcha, que tá ouvindo isso daqui, eu quero dizer que eu te admiro muito, tá? Que admiro o seu povo e que estive em Porto Alegre recentemente, posso te dizer que graças a Deus as coisas já estão voltando ao normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imagine que uma determinada pessoa, onde tem ali, ó, perto da orla ali, tinha, né, aquelas obras que tinham aquele objetivo de efetivamente impedir que o Guaíba, né, se inundasse, partisse para dentro da cidade. Imagine que uma pessoa efetivamente fosse lá e destruísse aquilo. É um exemplo que eu quero dar com esse crime específico para chamar a sua atenção. Tá certo? Vamos lá, galera. Classificação doutrinária, porque de agora, com esse exemplo, eu acredito que esteja fácil de você enxergar como isso pode ser praticado. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Mais uma vez, gente, lembre-se, o crime em que nós não exigimos uma qualidade específica do agente, permitindo que qualquer pessoa possa praticar, é um crime comum. Portanto, sujeito ativo, ele é qualquer pessoa. Sujeito passivo, aqui a gente vai seguir a mesma regra, galera, tá? Trata-se de um crime vago, não temos o sujeito passivo determinado. Sujeito passivo é a sociedade, tá? Objeto jurídico, bem jurídico envolvido em columidade pública, como já estamos trabalhando, tá?
objeto material é exatamente o obstáculo, né? Ou a obra, que é destinada a impedir a inundação. Elemento objetivo, vamos compreender o delito, galera? Bom, remover é você tirar, né? Destruir é você efetivamente desintegrar e inutilizar é você deixar lá a estrutura, mas essa estrutura ela não terá mais aquela finalidade para a qual ela foi construída. Em prédio próprio ou alheio, ou seja, você pode estar fazendo isso basicamente naquilo onde você reside, onde você está ou no dos outros, né? Incluindo o público, obviamente. Expondo a perigo vida, integridade física ou patrimônio de outrem, e você vai remover ou destruir o quê? Um obstáculo natural, pode ser algo que efetivamente a natureza já trouxe, como por exemplo um grande barranco, ou uma obra, algo que o homem construiu com o objetivo de impedir a inundação, tá? Elemento subjetivo é o dolo, que nós teremos pena de reclusão de 1 a 3 anos. Portanto, será para o GCRIM? Não, porque GCRIM é até 2 anos. Vamos lá, galera. Classificação doutrinária, já sabemos, crime comum, qualquer pessoa pode praticar, crime formal, como todos os outros, já vimos. Basta que você pratique isso, remova, destrua ou inutilize esse obstáculo natural ou essa obra que é criada para impedir a inundação, independentemente de haver algum prejuízo, o crime já estará consumado de forma livre, né? A lei não impõe uma forma dele ser praticado. Comissivo demanda uma conduta ativa do agente. Instantâneo, porque, Levi? Porque a consumação não se prolonga no tempo. De perigo concreto, você já sabe, demanda a comprovação do perigo, ao revés do crime de perigo abstrato, que não precisa comprovar. Unissubjetivo, por que, Levi? Porque uma única pessoa pode praticar, não se exige concurso de pessoas, e unissubsistente. Não se admite fracionamento do intercrimes, portanto, não se admite tentativa. Nada novo sob o sol. Desabamento ou desmoronamento. Olha lá, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outro. Aqui, pessoal, não parece ter tanta dificuldade para a gente conseguir perceber, porque toda vez que a gente pensar em desabamento ou desmoronamento, aqui a gente pode estar falando de um monte de coisa, né? Provocar o desabamento de uma casa, provocar o desabamento de uma loja, provocar desmoronamento de terra, tudo isso. Tudo isso vai aqui. De que maneira você pode causar, velho? Você pode causar de N maneiras, né? Até com a gente, por exemplo, barranco mesmo. Se você molhar a terra de um jeito que a terra não consiga mais suportar esse limite, vai cair, amigo. E você que praticou. E lembre-se, a logística desses crimes todos. Levi, eu fiz isso, mas não morreu ninguém. Eu pratico o crime? Pratica. Porque trata-se de um crime de perigo. Se houver perigo, você pode ser responsabilizado por esse fato. Agora, lembrando que esse crime é um crime de perigo, o que, é que você aprendeu comigo? Concreto, demanda comprovação. Ó, existia casas lá embaixo, velho. Se essa terra chega lá, você poderia matar a gente. Pronto, já é o suficiente. Belezinha, reclusão de 1 a 4 anos. Já sabe, não está no rito do juizado especial criminal. Sujeito ativo, Levi. Quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Sujeito passivo, mais uma vez, ó, um crime vago. Não temos sujeito passivo determinado e aqui dizemos que o sujeito passivo é a sociedade. Objeto jurídico, incolumidade pública, tá? Objeto material. Efetivamente, pessoal, esse objeto material é aquilo que é atingido pelo desabamento ou desmoronamento, né? É basicamente aquilo que recai a conduta do agente. Elemento objetivo. Bom, identificar o crime, causar é provocar. Desabamento ou desmoronamento, partindo da premissa que se trata, por exemplo, de uma construção ou de um barranco, ou de algo que seja natural. Expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Sujeitos. Elemento subjetivo é o dolo, né, pessoal? Lembre-se que só há crime culposo se a lei expressamente fizer essa menção. Se fizer essa menção, você sabe que tem crime culposo. Se não fizer, vida que segue. Crime comum, já expliquei para você, não precisa de qualidade específica do agente para os fins de praticá-lo, formal. Independentemente de provocar algum dano à vida, integridade física ou patrimônio, o crime já está consumado, como eu te expliquei. De forma livre, porque a lei não prevê uma forma pré-determinada para sua prática, comissivo, porque Levi comissivo, porque o agente precisa sair da sua inércia para os fins de praticá-lo, instantâneo, porque Levi instantâneo, porque na realidade sua consumação não se prolonga no tempo, perigo concreto, sendo de perigo concreto, você já sabe que demanda comprovação do perigo que foi submetido, unissubjetivo, uma única pessoa, não se exige concurso de pessoas, unissubsistente, efetivamente,
admite, não admite fracionamento do item, portanto não admite tentativa. E aqui eu trago para ti, ó, havendo previsão de crime culposo, nós teremos que a pena será de 6 meses a 1 ano. Portanto, o que eu estou mostrando para você é o seguinte, gente. Só há crime culposo se a lei expressamente disser para nós que existe crime culposo. Nesse caso aqui, a lei trouxe. Portanto, pessoal, o caput traz a conduta para nós dolosa e o parágrafo único traz para nós uma conduta culposa, detenção de 6 meses a 1 ano, que, como você já aprendeu, se a pena máxima é inferior a 2 anos, competência é do juizado especial. Não. Subtração, ocultação e inutilização de material de salvamento. Observe, pessoal. Subtrair, ocultar e inutilizar. Por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento. Ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Olha o tamanho desse crime para a gente analisar. E, Levi, isso cai muito em prova? Não. Mas é simples de você compreender. Tá? Essa conduta, vamos por partes. Eu sempre começo pelo sujeito ativo, mas dessa vez eu vou começar pelo elemento objetivo para você entender o crime primeiro. Subtrair, ocultar ou inutilizar. Primeira parte do crime. Subtrair, você sabe, é inverter o patrimônio, né? Você tirar de alguém e reverter para você. Ocultar e esconder. Inutilizar é você manter a estrutura física daquele instrumento, mas você não conseguir mais utilizá-lo. Por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, ou seja, você, dentro dessas circunstâncias, você vai subtrair, ocultar e utilizar um aparelho, material, um meio destinado ao serviço de combate ao perigo, ou seja, ao socorro ou salvamento. Vou dar um exemplo disso. É como se o indivíduo, na ocasião do incêndio, escondesse uma peça necessária para os fins de combate às chamas no incêndio. Esconder a mangueira não dá, porque efetivamente a mangueira dos bombeiros é um instrumento deveras grande. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu estou me referindo a uma peça que efetivamente pode ser utilizada para os fins de apagar aquele incêndio. Então, se você esconde essa peça, por exemplo, você pratica esse crime. Se você subtrai essa peça, você pratica esse crime. Eu dei um exemplo para você compreender, tá? Vou lhe dar um outro exemplo. Bote salva-vidas, gente. Bote salva-vidas. O sujeito veio de lá, espírito de porco da zorra, fura os botes salva-vidas na ocasião de um naufrágio. Conseguiu compreender? Então essa é a primeira parte do crime. Estou lhe dando exemplos para você materializar na sua cabeça. Aí a segunda parte do crime, ou seja, a segunda parte. Impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Aí é aquela pessoa que com seu comportamento omissivo ou comissivo, obviamente, a depender do que seja feito, dificultar o serviço que tem o objetivo de salvaguardar perigo, provocar o socorro das pessoas ou ainda salvar elas daquela circunstância, tá? Reclusão de 2 a 5 anos e multa, observe que já é uma pena maior. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Agora sim, sujeito ativo. Quem que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Portanto, nós não teremos aqui a exigência de uma qualidade em específico do agente, tá? Sujeito passivo, Levi. Quem que pode ser vítima desse crime? Mais uma vez, pessoal, trata-se de um crime vago, né? Aqui vamos estar falando da sociedade. Objeto jurídico, incolumidade pública, é o bem jurídico que nós estamos trabalhando. Objeto material. Qual objeto material? A quem recai essa conduta? Aparelho, material ou meio destinado ao combate de perigo, socorro ou salvamento. Tá? Vou até puxar uma setinha para cá, para você compreender. Elemento objetivo, já falei para você, subjetivo é o dolo. Lembre-se, só há crime culposo se a lei expressamente fizer essa menção. Portanto, classificação doutrinária, um crime comum, porque Levi, porque não se exige uma qualidade específica do agente para os fins de sua prática material. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é uma mãe de prova interessante, porque desses crimes todos que nós vimos, você vai perceber que os crimes materiais são minoria. Lembre-se que o crime material é aquele que exige a comprovação do resultado naturalístico, ou seja, efetivamente você tem que ter dificultado a realização do combate ao perigo, socorro ou salvamento, tá? De forma livre, por quê? Porque a lei não impõe uma maneira dele ser praticado, comissivo,
Instantâneo ou permanente, Levi, qual é o permanente aí? Ocultar, galera. Quando você oculta, consumação se prolonga no tempo, né? De perigo abstrato, porque a mãe, galera, perigo abstrato não demanda comprovação do perigo, ou seja, estamos diante, pessoal, de uma modalidade de crime em que o perigo ele é presumido, mãe de prova, anota aí. O perigo ele é presumido, tá? Unissubjetivo, por quê? Porque não se exige um concurso de pessoas, e esse crime ele pode ser pluri ou unissubsistente, ou seja, ele pode ou não admitir tentativa, a depender da maneira com que ele seja praticado. Vou lhe dar um exemplo para você compreender disso, pessoal. Ocultar, ou você oculta ou você não oculta, tá? Não existe um meio termo que possibilite efetivamente aí uma caracterização de tentativa. Só um exemplo rápido para você. Crime do artigo 257 do Código Penal, que vai trazer como elementos principais de estudo você compreender isso e compreender isso que aqui está. Belezinha? Vamos seguir? Vamos lá, galera. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Se do crime doloso de perigo comum, esse que nós estamos vendo até agora, tá? Resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. O que significa dizer? Vimos aqui, pessoal, uma série de crimes, certo? Por exemplo, esse crime aqui. Se esse crime aqui efetivamente ficar consumado de modo que percebamos que alguém morreu e fique comprovado que não há dolo de homicídio, o que é que vai acontecer? Se alguém morre, a pena, que pena é essa do crime? É aplicada em dobro. Se provoca lesão de natureza grave, e aqui, portanto, se você pode pensar em lesão corporal de natureza grave, você vai lembrar que se você pune o menos, você vai punir o mais também, ou gravíssimo. A pena é aumentada na metade. Então, pensou lesão corporal? Metade. Se for morte, o dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena se aumenta a metade. E se resulta a morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Olha aí, pessoal. Eu preciso saber disso? Precisa. Isso aqui é bem importante para você compreender a dinâmica dos crimes. Eu sugiro você anotar e fazer um fluxogramazinho. Coisa rápida, pessoal, tá? É pensar assim, ó. Tá aqui. Vamos lá. Crimes de perigo comum. Fazer aqui rapidão, tá, gente? Sem muito pensar que você sabe como é que eu sou, né? Perigo comum. Bom, concorde comigo que você pode ter crimes de perigo comum de natureza dolosa ou de natureza culposa. Se for de natureza dolosa, o que é que você vai pensar? Meu amigo, se desse crime de natureza dolosa de perigo comum provoca lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena aplicada ao crime será aumentada da metade. E se provoca a morte, ficando constatado que não há dolo de homicídio, aplica-se a pena em dobro. Perfeito. E na culpa, pronto. Na culpa, se resulta lesão corporal, percebe que ele não fala em grave ou gravíssimo, ele só fala lesão corporal. Metade. E se resulta a morte, o que é que ele vai dizer? Você vai aplicar a pena do homicídio culposo, que é de reclusão. Salvo engano, é reclusão, tá, pessoal? Se for detenção, você pode me corrigir aqui nos comentários. Mas a reclusão de 1 a 3 anos. Então vai ser essa pena de 1 a 3 anos mais 1/3. Fluxogramazinho só para você entender como essa bagaça vai funcionar. Belezinha? E vamos, pessoal, para o último crime, né? Difusão de doença ou praga, difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, à plantação ou animais de utilidade econômica. Isso é muito comum, pessoal. Em fazendas, né? Aquelas fazendas em que você percebe que existe um proprietário que está produzindo mais do que o outro, o cara quer sabotar, né? Ele quer sabotar a produção do outro, ele vem de lá e faz uma bagaça dessa, tá? Então, João e José. João tem uma fazenda, meu amigo, que dá cada pé de morango da porra. Morango não, pronto, vou usar uma outra. Cacau, vassoura de bruxa. Isso aqui falou-se muito, principalmente nos anos 90, 80 e 90 na Bahia. Tinha essa doença, vassoura de bruxa. Aí José vem de lá com inveja de João,
joga ali a sementinha do mal lá com a vassoura de bruxa para destruir a plantação do outro. Só para você entender, tá? Então, observe que o grande X da questão é que aqui a ideia é um pouquinho maior do que isso, porque eu tô falando de difundir. É você, meu amigo, efetivamente, pense essa ideia de João e José que eu lhe trouxe e tornar ela macro, muito maior. Seu objetivo é atingir tudo e todos, tá? Reclusão de 2 a 5 anos. Sujeito ativo, Levi, qualquer pessoa. Trata-se de um crime comum. Sujeito passivo. Mais uma vez, crime vago. Sujeito passivo é a sociedade, não é um sujeito determinado. Objeto jurídico, incolumidade pública. Objeto material é o que vai recair, né? Então, floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Elemento objetivo, difundir e espalhar, né, galera? Doença ou praga que possa provocar os danos à floresta, plantação ou animais de utilidade pública. Elemento subjetivo, o dolo, lembrando, Levi tem forma culposa? Vamos ver se primeiro se a lei traz essa previsão. Se trouxer, já sabe, se não, outra história. Classificação, Levi, vamos lá, comum, qualquer pessoa pode praticar. Material, por quê? Porque exige-se efetivamente o dano à floresta, à plantação ou animais de utilidade econômica, de forma livre, porque a lei não impõe uma forma dele ser praticado, comissivo, por quê? Porque qualquer pessoa, efetivamente, qualquer pessoa não, perdão, gente, comissivo, porque o agente, ele pratica isso através de uma conduta ativa, né, e não de uma conduta omissiva. Instantâneo ou permanente, a depender da modalidade de sua propagação, de sua difusão, de perigo abstrato. Lembre-se, o perigo ele é presumido, não demanda comprovação, como já vimos. Unissubjetivo, uma única pessoa pode praticá-lo, não se exige concurso de pessoas. Plurissubsistente ou unissubsistente, a depender do que seja feito. Então, plurissubsistente admite tentativa, unissubsistente não admite tentativa. No caso de culpa, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Portanto, já sabe que o dolo diz respeito ao caput e a culpa diz respeito ao parágrafo único, que vai trazer a pena de detenção de 1 a 6 meses. Você já sabe, pena máxima não passou de 2 anos, competência do CRIM. Beleza, pessoal? Encerramos aqui essa parte sobre crimes vinculados a perigo comum, tá? Próxima aula a gente vai dar seguimento trabalhando com os crimes vinculados à incolumidade pública e já sabe, qualquer dúvida que você tenha, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz e conversa comigo. Belezinha, pessoal? Mais uma vez eu vou ficando por aqui, agradeço por sua presença comigo, fique com Deus e até uma próxima.